Lá no Reino Unido, quem compartilha hoje as informações que você olha lá na parte de performance do site do UK são só os 9 bancos. No Brasil é todo mundo. E a gente consegue ter uma visão de ecossistema que eles não conseguem ver. E vieram me consultar, inclusive. O primeiro, acho que o lugar ou região que foi procurar a gente foi o Oriente Médio, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Daí eu fui pra lá na Arábia Saudita. Cara, eu vejo muita notícia de lá, assim. Quem são as informações comuns? Porque muito participando de Arábia Saudita, Emirados Árabes, Chile, México, cada um tem sua particularidade de campos. E quais são os campos mínimos comuns? É o mínimo múltiplo comum de todo mundo. É a conta, é o saldo, é o extrato, é o limite. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta. Eu sou o Gabriel Pereira, fundador aqui da Let's Open, da Let's Media, e eu trago semanalmente aqui as pessoas que estão construindo o Open Finance, literalmente as pessoas que estão construindo, tá? A gente está no terceiro ano do podcast, terceira temporada, e como eu estou falando bastante durante essa temporada, está sendo muito legal ver várias coisas que a gente pensou, imaginou lá no começo, acontecendo agora, e várias dessas histórias. Então, tá ficando cada vez mais interessante aqui fazer essas conversas. Espero que vocês estejam gostando também. E para dar uma sequência, a gente vai conversar hoje com uma pessoa muito conhecida aí, principalmente por quem está nos GTs, está participando do Open Finance. Acho que em algum momento já esbarrou, é um cara super relevante aí. Me ajudou muito no episódio do Banco Central, passou várias dicas também do que perguntar, o que seria legal explorar. E, enfim, a gente vai conseguir explorar hoje nesse episódio tanto o Open Finance nacional, como também internacional, tem várias coisas para a gente olhar. E é o Ricardo Pandu, da Accenture, um dos responsáveis aí pelo Open Finance na América Latina. Seja bem-vindo aí, Pandu. Tudo bom, Gabriel? Obrigado aí pelo convite, né? Prazer imenso estar aqui com vocês. Quem não me conhece, né? Ricardo Pandur, faço parte aqui do time da Accenture, na área de serviços financeiros, Open Finance, Payments como um todo. E um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Contar essa trajetória aí desde 2020, quando eu entrei aí no mundo do Open Finance de cabeça. Boa. Esse episódio, ele já era para ter acontecido tem um tempo já também. Mas é legal porque vai acumulando mais informação, vai trazendo coisa nova. Então, cara, eu brinco com o pessoal também que tudo tem o tempo certo, assim, porque talvez se a gente tivesse gravado alguns meses atrás, não ia entrar alguns assuntos que a gente vai explorar agora. Então, acho que, enfim, tudo tem um time certo e legal que a gente está conseguindo gravar. E vamos começar do começo, cara, saber, antes de Open Finance, cara, da onde você vem, o que enfim, como é que foi um pouco da tua carreira, um pouquinho da sua trajetória aí, entender um pouquinho mais desse lado. Legal. Eu, né, sou formado em engenharia elétrica, né, pela Mauá. Isso, me formei lá em 2010 e em 2009... Aquela formatura com 4 pessoas, a formatura... porque a gente entra, né, com 1.000 pessoas e se formou 30. Cara, sendo que na elétrica tinha, com computação, tinha 5. Cara, eu sempre ouvi isso, assim, na época ali da USP, a engenharia elétrica era meio que isso, assim, era... Pouquíssima gente chegava até o final, não era... Já gostava de coisa complicada desde o começo, então, né? Não, já gostava, né? A primeira aula que eu tive de programação lá em 2006 foi de Pascal. Nossa. Né? Que foi onde eu falei, puta, gostei do negócio, vou continuar por aqui. Mas por isso que eles juntam todas as engenharias, porque senão não tem formatura. Justo. Senão não tem como. E em 2009 eu entrei como estagiário na Accenture. E fiquei desde então, né? Caraca, na Accenture. Cara, foi desde então. Mas que foi uma trajetória muito legal, porque eu comecei no time... completando 15 anos, então, esse ano. Sim. Foi em novembro de 2009. Vai ter que fazer uma festinha, debutante ali, 15 anos, debutante. Cara. Então, já tem uma jornada. Maneiro. Eu conto meus projetos, né, e clientes. Nesses 14 anos, foram 56 projetos, né, até o momento.
27 clientes diferentes. Caraca. Então deu para rodar, né, bastante ali, várias empresas, várias indústrias, vários tipos de desafios ao longo desse período. E foi legal, porque no comecinho, né, eu entrei no time de tecnologia. Time de Technology Strategy, né, que eles chamam. E como estagiário, estava lá, né, fazendo meus projetos. O primeiro projeto que peguei foi fazer um business case já beleza, legal. Deu tudo certo. E eu estava fazendo, como parte do meu TCC, lá desenvolvimento para iOS. E na época era o iPhone 3G e o iPad 1, não mais que isso. Nossa, caraca. Já devia... Bom, se hoje já existem várias peculiaridades, etc., na época devia ser um bicho de 7 cabeças, né? Assim, é um outro tipo de desenvolvedor, né? O cara que vai olhar para o iOS... É um outro tipo. Era totalmente diferente. E aí o que era interessante, né? Eu comecei, meu primeiro projeto foi num banco. E aí o sócio lá do banco falou, tô precisando de alguém para fazer inovação, a gente quer montar um status report diferente lá para os executivos. Aí descobriram, né, que um tal de Pandura, estagiário, fazia programação para iOS. Falaram, vem para cá. Cara, eu como estagiário ganhei um MacBook Air. Caraca. E usava o iPad do sócio para fazer as programações e levar todos os status reports lá pro VP. Caraca, cara. E foi assim que começou. aí foi assim que começou e aí fui efetivado. Fiquei 7 anos no time de Technology Strategy. Maneiro, cara. Rodando bastante, né? Passei pela indústria não só de serviços financeiros, mas pelas telecoms, por indústria de aviação, por governo. Essa transformação digital aí, esse processo de mudança das empresas, você pegou isso tudo aí, né, nesse período? Não, peguei tudo, né? A gente, na época, começava a falar de API. Eu lembro, lá em 2013, 2014, a gente falava, tem um cara aqui, um API Management, alguma coisa que você tem que começar a olhar. E na época não tava nada. E depois falava de data center, por exemplo, discutia host, colocation, cloud, estava começando a ter essas discussões e aí foi migrando, né, para realmente passar por toda essa mudança que a gente hoje tem, né, de patamar, de tecnologia e integração, né, que foi quando o momento que a própria Accenture falou assim, não dá mais para ter só a Technology Strategy separado do Business Strategy. E aí quando eles começaram a juntar as duas discussões em um único projeto para realmente pensar nessa agenda da transformação digital. E aí você olhou para essa parte, já deu uma olhada para a parte financeira. Em que momento que começa a aparecer para você aqui mais projetos em instituições financeiras? Ou isso ainda foi variado? Porque você falou também que passou por telecom, passou enfim, por outras indústrias. Teve algum momento que você falou assim, não, beleza, agora daqui para frente é só financeiro? Como é que foi um pouco desse caminho? Cara, acho que já tem tempo, né? Dá para contar. Eu fiquei muito mais perto em 2014, 2015, que quando eu estive na Livelo. Entrei lá, tinha um funcionário. E saí depois com 80, né? Eu fiz toda a fundação da Livelo. Que maneiro. E aí depois eu fui rodar, né? E aí rodei um pouquinho, participei, acho que um projeto muito legal na Embraer. Entrei nos jatinhos lá e tudo mais. Foi bem legal. Mas em 2017, o pessoal, né, que eu conheci na Livelo me chamou para ir para o time de Financial Services. A área estava começando, né, a ser estruturada, estava começando, né, a ter corpo. E eles falaram, Pandur, vem para cá. Né, já temos uma boa afinidade, você conhece bem da indústria. E aí, em 2017, foi quando eu migrei, né, com ótimas pessoas, né, que tinham lá, ainda tem hoje. E desde 2017 foi onde eu fiquei 100% focado em... a gente diz Financial Services, migrou agora para Payments e Payments também acabou assumindo toda a parte de Open Finance dentro da Accenture, né? Legal. Nessa mudança, quando é que foi o primeiro momento que você ouviu falar de Open Finance ou de PSD2, enfim, quando é que isso apareceu assim? Que a gente, né, como parte da Accenture e por ser global, acaba sempre muito demandado por tendências. O que está acontecendo no mercado, o que está vindo. Então, em 2018 e 2019, a gente já começava a falar de PSD2. Uhum. O que acontecia lá na Europa, como que estava, mas era algo muito distante. Era como se fosse, tá bom, tá tendo um PSD2 ali fora e tudo mais. O que estava pegando naquela época era pagamentos instantâneos.
porque era quando, né, o Pix saiu em novembro de 2020. Então, em 2019, o tema pagamentos instantâneos era o principal assunto. Todo mundo queria estar preparado, saber quais eram os impactos. Vai acabar com a TED, com o cartão de débito, com o cartão de crédito, o que vai mudar, reduz o dinheiro, o que acontece. Então, o PSD2 ele estava distante e pagamentos instantâneos muito forte. E era uma preocupação válida também, porque o pagamento instantâneo, você olhava a referência da Índia e o PSD2 da Europa, só beleza. O Open Banking, se vier, a gente imagina que vai vir devagar também, talvez. Ou seguindo um exemplo, né, de outros países que nenhum Exato. ainda tinha, até hoje, né, assim, estourado em qualquer proporção parecida com o que era o pagamento, sei lá, na Índia, né? Mas eu acho que mesmo que se quisessem dar atenção, não dava para dividir nos dois, né? Porque o que precisou ser feito no Pix até aquele presente momento, acho que era o maior esforço de implementação regulatória num prazo reduzido que aquelas instituições estavam enfrentando ali, né? Sim. Aí eu lembro, a gente estava no finalzinho de 2019, ainda o Pix nem se chamava Pix, e o pessoal discutindo. Aí chegou lá fevereiro de 2020, no dia que a gente estava lá numa reunião bem importante, né, com a associação, eles lançaram o nome Pix. E falou, ó, vai sair em novembro. Legal. Um mês depois deu a pandemia. E aí tudo parou. E aí o pessoal falou, e agora? Como é que a gente vai fazer isso? Como que vai entregar? Como que vai seguir daqui para frente? Eu queria... daqui a pouco eu vou explorar um pouco essa questão do papel da Accenture e como que vocês também participaram, né? Como é que vocês participaram assim, diretamente do Open Finance. Mas a curiosidade, como é que eram feitas essas reuniões de grupos de trabalho, etc., os grupos técnicos, antes da pandemia, assim? Porque hoje é meio inconcebível você imaginar né, que você entra sei lá quantas pessoas que entram em cada reunião, e são várias reuniões uma em cima da outra. Aquele ritmo de pandemia, de certa forma, muita coisa ali se manteve, né? Principalmente nessas relações entre empresas. Mas como é que era antes, assim? Todo mundo ia, sei lá, pro JK, ia pro não sei aonde. Como é que o pessoal tocava o dia a dia, cara? Cara, e era divertido, porque né, eu tenho, acho que uma relação de parceria com a Bex já desde 2019, que é onde, né, desde então, trabalho muito próximo deles. E lá a gente chamava, né, todos os associados para ir na sede da Bex. E aí eram 20, 30 pessoas, Caraca. tinha que organizar a agenda, mas geralmente pegava no comecinho da manhã, 9 da manhã, porque o pessoal já se deslocava para lá. E era um grande workshop com todo mundo lá participando. E reuniões muito mais quentes, né? Todo mundo ali realmente discutindo, colocando os pontos. Era assim que funcionava. Caramba. Não dá pra desligar a câmera, né? Presencial tá todo mundo ali ligado 100%. Não tinha como fazer. E assim, não se pensava em fazer reuniões remotas por Teams ou qualquer ferramenta que tinha lá na época. Não se pensava. Nem se cogitava essa possibilidade. Porque... Cara, eu lembro assim de no Itaú, era um tempo relevante do dia você ficar andando lá dentro, cara. Sei lá, pra quem não tem dimensão, cara, são, sei lá, 5 torres, 4 torres, sim, uma de cada lado da rua. Tem um túnel no subsolo que conecta um lado com o outro. E aí tu tem que ir correndo, aí tu vai na torre errada. Isso só pra fazer reunião lá dentro, assim. Então, enfim... Eu acho que não teria como sair tudo que foi feito se não fosse online, assim, se não tivesse... Não, Open Finance do jeito que é feito, com a quantidade de pessoas envolvidas, etc., não tem outro formato. Mas deixa eu aproveitar um pouco para entender mais, então, assim, como é que é o papel da Accenture dentro do Open Finance? E você falou já um pouco dessa relação com a Bex, queria entender um pouquinho mais disso, assim. Acho que a gente pode discutir em 3 vertentes. Tem o papel da Accenture, de fato, como esse advisory, né, com as associações, com a Bex. Tem toda a parte de apoio às instituições financeiras, na parte seja de negócio, modelo de governança.
quero ter uma estratégia, quero saber qual caso de uso que eu vou implementar, quero mudar a minha estrutura organizacional para estar mais adequado, como que eu faço, criar uma área centralizada de Open Finance, distribuo com todo mundo, como que fica nisso. E na parte de tecnologia. Preciso adequar os sistemas, preciso pegar o que está lá no legado, colocar no barramento lá das APIs, preciso me adequar com os requisitos não funcionais. Então, essas são as 3 principais frentes de atuação que a Accenture hoje acaba apoiando no Open Finance, né? Legal. E, por exemplo, bom, você entra lá com a Bex, enfim, entrar no começo dessas conversas ali, eram várias incertezas também, né? Então, eu até queria ouvir um pouco como é que era para vocês apoiar, né, em todas essas discussões e por vocês também serem uma empresa global, como é que era essa troca também com outros países, etc. Eu queria entender um pouquinho desse período, assim. E tudo, na verdade, começou em outubro, novembro de 2020, lá com a Bex, a gente participando nos GTs e entendendo, né, como é que eram as dinâmicas e governança, porque ninguém ainda estava muito ainda no início, né? E aí, por conta da nossa relevância global, falou, a gente precisa, né, realmente mostrar aqui para o cliente que nós temos o conhecimento e vamos ajudar. Senão, também, qualquer um falando aí é o que pensa na cabeça. Então, nós já tínhamos, né, um líder global que fica lá no Reino Unido, que cuidava de Open Finance. E como, né, no Reino Unido, desde 2017, 2018, aí escalando, ele já tinha muito conhecimento. Então, tínhamos lá reuniões frequentes e pegávamos os temas dos GTs e passavam, como que funciona o UX aí no Reino Unido? Ele passava lá o manual e falava dessa forma. Quais são as principais plataformas? Quais são os principais requisitos? E no final do dia a gente se baseou muito no Reino Unido, né? Sim. Não tinha como, né? Mudamos algumas coisas para melhor, mas acho que sei lá, né? Quando eu vi a documentação de lá, eu falei, cara, é praticamente a mesma coisa, assim, olhando para daqui. No começo foi. No começo a gente falou, a data tá aí, já estavam as datas regulatórias do Banco Central, temos que entrar, como que a gente vai fazer? Com quem a gente já viu acontecer de alguma forma. Mas era muito curioso, porque chegava lá e falava, não tinha antes de 2, 3 meses. O que é DCR? O que é DCM? O que é FAP? Você ia começando a entender todos esses processos e sopa de letrinhas que não eram triviais. E aí a gente foi realmente amadurecendo e a grande verdade no primeiro ano, 2021, né? Ainda muito como UK como referência, até o momento que não era mais referência. Até o momento que o Brasil era referência. E a gente fala assim, não tem ninguém mais no mercado que fez isso. Vamos nós. Vamos fazer o que a gente entende que é o caminho e como que vai seguir. E aí eu imagino que foi esse momento que a gente começou a mudar até o nosso mindset. E não só para o Open Finance, que eu acho que serve para os outros. A gente olha os benchmarks lá fora? Sim, sempre vai olhar. Mas agora o Brasil também é o benchmark. Nós seremos a referência. O que a gente quer fazer aqui? O que faz sentido fazer aqui? E a partir, eu acho que acaba uma referência lá fora, a gente começa a falar assim, agora nós somos os protagonistas. E isso ajudou muito, né? Porque o mundo hoje olha o Brasil. Isso é legal porque, dada o grau de inovação, etc., acho que a gente tem uma base para olhar lá de fora, isso deve ter encurtado muito as conversas, né? Porque fala assim, olha, tá aqui, vambora, esse modelo aqui, vambora. E aí, quando você chega no final, fala, já fizemos tudo que podia ser feito comparando, agora a gente tem que inventar. Mas você já tem toda uma base, você já aprendeu o que funciona, não funciona, como é que na governança, né? Como é que as cadeiras pensam e se ajustam, como é que o Banco Central acata ou não o que vem. Então, acho que foi super importante ter isso para a gente estar preparado para falar, não, beleza, agora vamos chegar na conclusão do que vai ser o EPOC. Não chegamos ainda, mas pelo menos a gente tem várias bases, vamos dizer assim, para tentar, enfim, continuar caminhando, né? Vamos fazer a parte de investimentos, vamos fazer as outras coisas.
É uma base super relevante. Agora, como é que era estar lidando com essas discussões, né? E ao mesmo tempo também conduzindo as outras verticais? Como é que era um pouco esse equilíbrio aí de pratinhos? Porque para as instituições também era um equilíbrio relevante, né? O quanto eu boto de pessoas participando ali, mas no restante do tempo, e aí, como é que a gente vai gerar negócio e tal? Então, era uma briga constante aí de tempo, né? Exato, exato. Acho que a grande benefício como consultoria é que quando você tem um projeto, você aloca como se fosse quase uma squad. Você fala assim, esse daqui é o time. Esse time aqui vai ficar focado em resolver este problema, né? Em participar dos GTs, em levar as propostas, em discutir qual é a opinião de cada um dos associados, em levar a posição da cadeira. Então, você tinha um squad ali definido. E eu acabava, né, liderando, né, todo aquele time lá que ficava lá o tempo todo apoiando, né, nas atividades. E, enquanto isso, a gente estava aprendendo, entendendo, e aí vinham outros clientes, outras pessoas, e mesmo interna, falaram assim, Pandur, preciso entender o que está acontecendo aqui, preciso começar a mergulhar e saber o que também eu posso levar para os outros caminhos, né? Para os outros clientes, para a parte de tecnologia e assim vai. Então, no começo era 100% integral, né? Na atuação ali dos GTs, e depois, aos pouquinhos, a gente vai apoiando e vai fazendo com que tenha maior escala, maiores pessoas com conhecimento, para eles também terem autonomia ali, cada um com seus negócios e clientes. Aí eu vou querer aproveitar um pouco das discussões assim. O que você acha que a gente trouxe de diferente de outros países que tem feito a diferença aqui no Brasil? E talvez nessas pessoas que vêm te consultar hoje, como o Brasil como referência, e você destaca para elas assim o que a gente tem feito de diferente, né? O que tem tornado o nosso ecossistema uma referência mundial também. Acho que tem vários pontos. Primeiro, escopo. O nosso escopo não abrange somente, e até comparando com o Reino Unido, cartões lá, API de cartões está dentro de contas. A gente tem uma só para cartões. Uhum. E aí você consegue ver muito mais informação ali sendo compartilhada. Caraca, a API é dentro de contas? É dentro. Então você tem uma parte que está muito ali nos lançamentos, mas todo o escopo que a gente tem aqui, só para dar, né, esse exemplo, tá fora. O cara que eu queria lembrar eu esqueci o nome. Mas o cara que tem só o produto, só o cartão, como é que ele faz para compartilhar lá? Ele compartilha, né, pela API Accounts, e aí manda lá o parâmetro do cartão, mas no fim vai ser o extrato. Entendi. Porque eu fico pensando o seguinte, igual lá no caso, você tem um cartão do Itaú, mas não tem a conta. Aí você tem aquele login lá e etc. Sim, os não correntistas. E aí, ele faz por esse caminho de não correntista. Cara, sei lá, pra mim é meio contra-intuitivo mesmo. Mas tem, então, escopo, porque a gente, até no comecinho do banking, operações de crédito, cartões, acho que os quatro grandes grupos iniciais, né, com financiamento, a gente já tinha mais. A gente não parou, continuou, né, discutindo aí que agora investimentos e câmbio também, e indo, né, para a parte junto ali com o Open Insurance. E esse é um ponto, acho que de escopo, né, de iniciação de pagamentos, a gente está meio que pau a pau ali com o próprio Reino Unido. Modelo de governança é um outro ponto, porque o que acontece? Nossa governança ela foi muito mais democrática, apesar de ainda ter suas diferenças, né, principalmente na hora do funding model, ela foi muito mais democrática que os outros. E aí, de novo, o pessoal comparava com o Reino Unido. Reino Unido, os 9 grandes bancos foram os responsáveis, né, por ter essa implantação e por pagar 100% da conta. Uhum. Aqui no Brasil foi por patrimônio líquido. E lá tinha essa... Pelo menos no evento que eu fui... Tem tempo já, cara. Olha, tá passando muito rápido. Mas na época tinha um encontro mundial lá de Open Banking. E aí... Eu lembro de ouvir, assim, ia ficar meio... Tava bem no começo, assim, eu ficar meio assustado. Eu falei assim, cara... como é que o regulador vai cobrar os bancos? Vocês estão pagando a conta toda, assim...
você tem que cobrar até um determinado nível, mas você não pode cobrar demais. Então, era uma discussão sobre... eles estavam insatisfeitos com a performance assim, do ecossistema, de APIs, etc. E, ao mesmo tempo, eles não tinham muita ferramenta de monitoramento e cobrança, e ficava um negócio, enfim, um pouco... Tinha um certo conflito de interesse ali também, da forma que estava estruturado, sabe? Não, exatamente. E para dar um exemplo, né? Acho que um outro ponto. A força que o Banco Central colocou. Lá no Reino Unido, quem compartilha hoje as informações que você olha lá na parte de performance do site do UK, são só os 9 bancos. No Brasil é todo mundo. E a gente consegue ter uma visão de ecossistema que eles não conseguem ver. E vieram me consultar, inclusive, né? O pessoal, como a gente acaba tendo essa abrangência global, fala assim, mas aí é todo mundo que compartilha. Eu falei, todo mundo compartilha. Abrir o dashboard, mostrei, mas tá lá. É autopreenchimento, sim, né? A gente ela quer evoluir para ficar passo, é o primeiro passo, porque a informação tá ali. E tem bastante coisa. E tem bastante coisa. Tem até informação que, de certa forma... Óbvio, né? Ninguém quer ter uma performance baixa, mas você tem lá exposto, tem coisa que não tá tão legal e tá no nome de todo mundo lá. Recentemente eu até fiz um trabalho de mostrar um pouco, assim, taxas de conversões de uma empresa contra outra, entre aspas, ali, só para ter uma visão geral. E realmente o nível de transparência super relevante, né? Super alto. Sim. E o último ponto é a velocidade. Querendo ou não, eles... quando estão fora, olham lá e falam assim, fase 2 entrou em fevereiro lá de 2021. Fase 1, perdão, né, Open Data. A fase 2 entrou logo no meio do ano. Como que vocês fizeram tão rápido? A gente conta, né, que todo teve a pressão, mas que levaram 6 meses ou até um pouquinho mais para você estabilizar tudo. Era o soft opening, né? Exatamente. Aí o pessoal entende, tá bom, é assim que funciona, porque... O que, no final das contas, quem tá querendo entrar e aprender é essas lições aprendidas. Sim. Tudo que aconteceu lá, o que vocês fizeram bem feito, o que vocês não fizeram bem feito, pra gente poder fazer melhor. Por exemplo, pra gente, teve essa fase de estabilização e tal. O que eu acho que pode ter impactado legal também é que aqui todo mundo entrou, ou 90%, entrou junto, né? E lá fora, pelo que eu entendi, foi entrando... Assim, o Open Finance tem 5 anos, mas né, lá tem mais agora, acho que completou 6, sei lá. Mas não foi que todo mundo entrou ao mesmo tempo igual aqui no Brasil. Foi meio que... Eu lembro de olhar o histórico, assim, de fatos relevantes. Entrou fulano, aí deu, mas não tem tantos meses, entrou, mas não sei quem. Então, o efeito de rede, de certa forma, acho que ele perde um pouco do impacto que a gente tem, por exemplo, quando o cara vê compartilhar. E o cara abre e tem a lista de todos os bancos. Menos alguns aí que beleza, uma hora vão entrar. Vai entrar. Essa fase 2 tem que ter mais gente. Não, eu acho, enfim, depois a gente fala disso, mas acho que vão entrar, porque à medida que vão entrando soluções novas, tipo, o transferências inteligentes, etc., o cara fazer isso, mas para fazer isso eu tenho que estar na fase 2 também. Então acho que vai virar uma fonte interessante, assim. Mas me conta um pouquinho mais, assim, o que eles veem, por exemplo, daqui? Tipo, olha, a gente agora está colocando a renovação sem prazo definido do consentimento. E os caras até outro dia estavam botando 90 dias. Eu fico pensando como é que é a reação deles, assim, a olhar algumas coisas, sabe? Que a gente está trazendo de novo, assim. Segunda-feira, né? Recentemente falei da renovação simplificada e sem prazo. Com o pessoal do Reino Unido. Eles fizeram uma cara de espanto. Falaram, really, né? Como se fosse sério mesmo que vocês estão fazendo isso? Falaram, não, vamos fazer. A gente realmente está focado ali em ter um melhor produto, em ter uma boa performance e que seja bem relevante para os clientes. Então, a gente fala, nossa, é legal. Imagina os olhão... Foi assim mesmo. Pô, você pensar que, né, para quem tá ouvindo a gente aqui, né, no começo a renovação deles era em 90 dias. É meio absurdo, né, você pensar que vai renovar a cada 3 meses naquele processo
Que é a mesma coisa lá também, em alguns momentos não tinha o padrão, tinha gente que tinha mais telas na jornada do que outros, etc. Então, que bom que a gente foi desenvolvendo isso aqui. Mas interessante só nesse ponto é que isso foi lá no pessoal do UK, né? Que já tem mais maturidade, né? A gente conversando também com o pessoal do Chile, o regulador do Chile, levamos esse ponto e falar, entendi, mas não sei se eu quero começar assim aqui, não. Aham. Eu quero... Depois o cliente esquece, compartilha o dado por muito tempo, e aí os participantes, né, que estão lá no Open Finance acabam tendo um benefício porque ficam consumindo as APIs, ficam consumindo as informações. Então eles falam assim, por enquanto eu acho que eu vou deixar 12 meses. Depois eu vejo. Eu fiz uma edição da newsletter falando um pouco sobre isso, assim, que é um poder muito relevante na mão das instituições e que eu espero que ele seja usado com sabedoria, assim, porque é isso, assim, se você pegar com incentivo, a pessoa pode ter a instituição pode ter um incentivo a pegar esse dado, deixar difícil de cancelar, meio escondido, ir consumindo e não necessariamente está gerando benefício para a pessoa ou quanto ela proporcionalmente deveria dar por conta de um consentimento determinado. Então, acho que a comunicação que é feita, assim, acho que é super relevante não tirar o controle da mão do usuário e que isso fique claro para ele. E, ao mesmo tempo, eu ainda não vi de ninguém ainda, mas eu gostaria muito de ver um extrato de benefícios, assim. Porque imagina o seguinte, você entra em algum lugar lá do banco e fala assim, cara, o que você já ganhou por ter compartilhado essa informação, assim? Pô, veio tal promoção, reduzimos tal tarifa. Tanto de taxa. Porra, esse é o teu... Igual lá a história do Spotify, lá do ano. Beleza, tá aqui a sua retrospectiva de dados aqui, sei lá. E, meu irmão, tudo que você teve de benefício por conta de você ter feito isso, sabe? Sei lá, você... Transferências inteligentes entrando. Pô, movimentamos essa conta tantas vezes. Você pagou muito menos de juros por causa disso. Você poupou R$5.000 porque a gente arredondou sua conta o ano todo. PFM, a gente fez tantas categorizações para você. Você ficou, sei lá, 10 horas ao longo do ano olhando para isso daqui, tomando decisão. Enfim, a gente vai ter que prestar conta. Eu acho que em prestar conta... primeiro, de um jeito legal, eu acho que vai acabar conquistando a confiança do usuário ali também, porque o consentimento eterno que eu tava brincando, assim, é bem relevante mesmo, né, cara? É bem relevante, não tem como. E faz total sentido, né? E se o cliente não tiver, ver esses benefícios, não entender os casos de uso, né? Porque todo mundo me perguntava, dado que tinha saído o Pix um pouco antes. Falei assim, mas o Pix saiu, no dia seguinte eu tô fazendo uma transferência, um pagamento. E o Open Finance? Teve o Go Live. E aí? Nada. Por quê? Porque os participantes obrigatórios, né, os transmissores, tinham que expor as APIs e as informações e agora as outras empresas iam começar a consumir. Sim. Então, até você testar, mexer em modelo, mexer em qualquer outra informação dentro, também leva um tempo. Você tinha, na verdade, eu acho que foi mais um resultado do nosso ecossistema, né, de vir a corrida de chave Pix. Mas todas as instituições saindo ao mesmo tempo. Teve ali diversos incentivos para compartilhar dados, né? Mesmo que genéricos ali. Que talvez, pelo que eu já pesquisei, eu não vi isso lá fora. Tipo, compartilhe e reduza tal tarifa. Compartilhe e diminua a taxa do crédito. A gente teve isso pra caramba. Teve propaganda na TV, teve um monte de coisa. Que era, vamos dizer assim, o custo de comprar esses dados para poder internamente aprender e, de fato, fazer o modelo, fazer essas outras coisas, né? Sim. Não, é isso. E essa era uma das perguntas que sempre faziam. Que casos justos que tem lá no Brasil? Uhum. E aí, a gente realmente... Primeiro que olha, né, o comecinho, vai lá no PFM, vai tentando entender... Mas aí uma série de jornadas, né, para ajudar no crédito, ajudar a reduzir, até no próprio PJ, ter uma facilitação, né, de todas as contas deles. E outros casos mais internos. Consigo melhorar meu entendimento do cliente para reduzir fraude, consigo participar um pouco mais do conhecimento dele até para melhorar em marketing digital, por exemplo. Sim. Sei em qual momento que a pessoa está, qual que é o padrão de consumo
e vou tentar oferecer para ele alguma coisa mais personalizada. Legal. Então tinha muito desses questionamentos também para saber. E aí cada um com sua perspectiva, né? Bancos ou empresas, né, privadas perguntam muito mais casos de uso e quais são os desafios para colocar no ar. O regulador, Banco Central, né, muito que também são clientes da Accenture, pergunta assim, como que eu implemento, como que é uma infraestrutura, Trust Framework, que faz sentido ou não faz sentido, quais são as APIs mais relevantes, quais são os campos de dados mais relevantes. Eles têm uma outra olhar, é lógico, porque muitos discutem assim, eu quero um benefício para a economia. Eu quero, no limite, saber se o Open Finance vai ajudar a aumentar o PIB do meu país. E como que eu faço para fazer isso acontecer? Enquanto que o outro lado fala assim, eu quero fazer com que eu tenha principalidade, que eu traga mais cliente, eu tenho mais relevância. Então, foi legal, né? Eu participei dessas duas discussões aqui, cada cliente com a sua grande responsabilidade. Aqui nos bastidores a gente estava conversando, você comentou, cara, de vários outros países que vocês atuaram, né, cara? Se você puder compartilhar com a gente como é que está sendo um pouco dessa jornada. Você já, né, obviamente, está falando aqui do olhar dos outros bancos, do Banco Central, mas quais outros países que você foi conversar, foi levar o que a gente sabe, e como é que tem sido esses projetos? Isso foi muito legal, né? Porque o Brasil virou a referência, né? E sendo a referência, todo mundo começa a procurar e modelo da consultoria, pelo modelo, né, da Accenture ser global, ficava muito mais fácil ter esse acesso. Então, o primeiro, acho que o lugar ou região que foi procurar a gente foi o Oriente Médio, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Daí eu fui para lá na Arábia Saudita. Cara, eu vejo muita notícia de lá, assim. Parece que o negócio tá esquentando bastante, assim. E os dois têm uma estratégia muito parecida, né? Então eu apoiei, né? Fiz um workshop lá com o pessoal da Arábia Saudita do Banco Central. Que maneiro. Deles. Depois no Emirados Árabes também, que eu fiquei... E aí, o benefício do remoto, né? Não necessariamente eu precisava estar lá o tempo todo para ajudar. Se tu foi para lá. Fui 3-4 vezes. Pô, maneiro. Para poder realmente ajudar e fazer tudo, mas não precisava estar lá o tempo todo. E qual que é o ponto deles, né? Os dois países. Eles têm uma economia muito rica do lado de petróleo. Mas eles já têm estratégia de sobrevivência para o futuro. A perpetuidade, né? Tem que ser ainda os melhores países para trazer estrangeiros, né? Só no Emirados Árabes 85% são pessoas que não nasceram lá. Caramba. E como que eu faço isso? O grande foco deles é a indústria financeira. Então, eles realmente querem fazer com que todo mundo participe. Aqui no Brasil foram 12 mandatórios. Lá vai ser 100%. Dos participantes. E se eles recomendarem, vai acontecer, né, cara? Vai acontecer. Vai ter por fases. Tem um Tier 1, né, que entra antes, depois aí. Mas, gente, vai entrar todo mundo. Eu quero que aconteça que qualquer cliente de qualquer banco, qualquer instituição financeira compartilhe seu dado. E ter essa informação. E essa foi uma parte, né? Foi o Oriente Médio. Aí hoje, né, a Accenture já tem um líder lá, uma pessoa que toca lá. E aí, agora, nos últimos períodos, a América Latina vindo muito forte, né? Tem regulação, né, que saiu no Chile, saiu na Colômbia. O México começou antes, mas agora a indústria privada fica olhando e fala assim... Porque eu tenho bancos, né, que estão aqui, que estão lá também. Fala, e aí? O que a gente vai fazer? Então, lá no México em si, as informações que eu tenho não são muitas, mas eu senti que talvez eles tenham perdido um pouco o momento ali de entrada, porque eu acho que também o não regulado lá acho que é bem forte, e aí tinha questões sobre padronização das APIs, que não estava 100% redondo. Eu sabia que assim, é um mercado super relevante, mas que talvez não tinha começado do melhor jeito para engatar assim, o Open Finance. Eu não sei como é que a sua visão assim, do cenário hoje lá. É isso. Eles começaram antes do Brasil e pararam no Open Data. E é isso. Depois teve uma série de mudanças, acho que inclusive muito mais políticas, né, de governo, que fez com que a agenda não avançasse.
E hoje quem busca são o mercado privado Aham. para tentar fazer alguma coisa, para tentar entender, seja um dado de um cliente, uma parceria bilateral para consumir alguma informação, mas de uma forma escalável. O México não. O que eu vejo o mercado, né, aqui na América Latina querendo realmente ir com muita força é o Chile. Tem organizado, vem fazendo grupos de trabalho, eles chamam de mesas consultivas, abertas, né, para todo mundo. E também algumas mesas ou grupos de trabalho específicos aí só de quem eles estão chamando, né, diretamente. Igual o que aconteceu no Brasil, né? Seja um banco, seja um fintech, sejam qualquer tipo de empresa que também queira contribuir. Legal. Então, E os outros países, América Latina, acho que Uruguai, não sei o quanto que eles estão fazendo. Tem algum outro que tem chamado a atenção? Colômbia também eu tenho visto mais notícias. Acho que os dois principais que eu vejo é Chile e Colômbia. é Assim. Chile e Colômbia. É Chile e Colômbia. O que o pessoal preocupa desses mercados é que eles têm 10 vezes menos pessoas do que o Brasil e 5 vezes menos. E aí, para quantos clientes está sendo desenvolvendo Open Finance? É a pergunta que eles fazem. O Brasil hoje tem 40 milhões de consentimentos, mais ou menos 30 milhões de pessoas, né, com dados compartilhados. Isso da população bancarizada é quanto? É 20%. Então, se lá no Chile, por exemplo, tem 15 milhões de habitantes, eu vou fazer um Open Finance para 3 milhões. Mas 20% E aí começa... é 20%, né? E aí eles começam a entender, ok, é para 3 milhões, mas para eles não é um problema. E a quantidade de instituição é menor. Enfim. É outro mercado, é outro conceito, mas eles ficam realmente entendendo, ok. Que o grande desafio é como que eu faço, como eu vou ter uma escala menor de clientes, uma infraestrutura que seja muito mais simples. Porque eu preciso ser muito mais eficiente. Eu não posso gastar tanto dinheiro para ter toda essa complexidade de gestão num mercado que é menor, de menor escala. Então, essa é uma das discussões que aparecem, que no Brasil é lógico, sempre vai ter, né, discussão do custo. Mas como que eu faço isso de uma forma muito mais simples, muito mais eficiente, para não ter tantas pessoas envolvidas para conseguir montar? Justo. E tem alguém que em algum momento já está falando assim, cara, eu acho que lá na frente vai ser um Open global e talvez vale, na hora de fazer arquitetura, prestar atenção nisso, naquilo. Pode ser que em algum momento isso resolva ser feito. Na Money 2020 eu conversei, tava o Danilo aqui da Financitech, tava o pessoal da Plaid e da Open Wallet Foundation, e a gente conversou um pouco sobre, cara, e aí, o mundo vai se conectar todo em algum momento? Como é que vai ser esse futuro, assim, de interoperabilidade, né? Você fala do Pix, tem lá a questão de ter sido feito seguindo o ISO, etc. Já tá mais preparado para isso. Você acha que no Open Finance a gente, enfim, já dá para sonhar alguma coisa sobre isso? Eu vejo sonhar, acho que ainda tem, o sonho a gente vai dormir bastante tempo até ele virar uma realidade. Mas eu acredito que na Europa, com o PSD3 agora, isso pode já começar a ser uma realidade. O que a gente, acho que como o mundo, né, vem fazendo, usando o FAP, né, o ALF, né, 2.0, como uma das formas de padronização, de comunicação, pegando muito das APIs como seus modelos, né, de comunicação e tendo aqueles requisitos que a gente chama dos não funcionais mais padronizados e que sim estão sendo muito mais nessa linha, aí a gente pode ter. Mas a grande verdade o que eu vejo os mercados, enquanto eles não se resolverem internamente, não tiverem e mostrar que o Open Finance deu certo, tem relevância, é utilizado, eles não vão buscar não vão para outros caminhos internacionais. Justo. Europa pode ser que sim, né? Porque ali já é muito mais comum. Mas nos outros, eles ainda vão falar assim, eu tenho que provar que funciona bem para os meus cidadãos. Porque eu fico pensando na quantidade de imigrantes que existem. Só esse pessoal, se pudesse levar de uma forma fácil, né, o teu histórico, etc., para recomeçar a vida em outro lugar, já tinha uma quantidade relevante de... Óbvio, né? Tem várias questões sobre isso, mas... sei lá, é um sonho de muita gente conseguir colocar isso de pé, talvez.
pelo menos como usuário, gostariam de ter essa solução e, sei lá, chegar num país novo e não ter R$ 1 de crédito e, enfim, ter que recomeçar a vida literalmente do zero, né? Não, e isso faz total sentido. É um benefício para essas pessoas que não tem, acho que, na verdade, mensuração. Porque Sim. você chega lá e você fala assim, gente, eu tinha aqui um cartão de crédito Black, eu tinha uma conta boa e agora aqui não consigo nada. Não consigo nem começar. Já ouvi muito, por exemplo, o pessoal vai fazer MBA fora e aí a pessoa precisa alugar um apartamento onde ela tá. Só que para alugar um apartamento, ou você vai trabalhar, sei lá. Aí tu tinha que provar renda para alugar o apartamento. Só que você ainda não começou, você recebeu a carta que você vai trabalhar, aí tem que fazer o calção, aí você fica meio que num ovo a galinha, fala assim, não, para você ter isso, você tem que ter renda, mas para você ter renda, você precisa ter um lugar onde morar para conseguir trabalhar. Para abrir a conta no banco, às vezes tu precisa do endereço, aí você não tem endereço. Enfim, fica um negócio meio das pessoas terem que recorrer a soluções que não são de prateleira. Alguém que topou não fazer o processo tradicional, ou algum outro lugar que aceita e tal. E aí a pessoa tem a opção que existe, não, na verdade, não dá para escolher entre o que está de aberto no mercado ali e tal. Exato. Porque imagina que o BIS, né, o Banco Central dos Bancos Centrais, pode ter um papel protagonista nessa iniciativa. Porque agora eles estão fazendo um projeto de interoperabilidade de pagamentos instantâneos. Então já tem vários países, né, tentando fazer interconexão, sim. O Brasil foi lá com o Pix Internacional, muito mais pela iniciativa privada por enquanto, mas tem uma visão de ser totalmente escalável e se conectar com os outros. E o BIS é quem conecta. Saiu agora a história do UPI lá em Paris, eu não sei exatamente se é tipo só na Torre Eiffel, se é na parte turística ou se era mais amplo, eu não cheguei a ver tudo, mas eu vi a notícia de que o UPI apareceu, chegou lá na França, lá, cara. Não, isso... Acho que com Singapura também tem. Com Singapura tem, com Malásia, Tailândia, próprio Emirados Árabes, tem muito indiano lá. Então, também tem umas parcerias fortes. E isso, na Ásia, querendo ou não, essa parte de pagamentos, ela acaba acontecendo de forma bem avançada também. Então, pode ser um caminho. E o Brasil, né, hoje, quando eu olho dados de pagamentos, os dois maiores mercados que a gente envia dinheiro, né, para a família ou vai para fora, Estados Unidos e Portugal. Eu perguntei, como que eu consigo fazer um Open Finance primeiro para essas duas regiões? Porque, de novo, eu tenho massa, eu tenho bastante pessoas, eu tenho um fluxo constante, e aí sim eu consigo colocar e fazer uma parceria talvez com um banco ou com outro, com um par de bancos, e compartilhar os meus dados, definindo quem são as informações comuns, porque muito participando de Arábia Saudita, Emirados Árabes, Chile, México, cada um tem sua particularidade de campos. E quais são os campos mínimos comuns? É o mínimo múltiplo comum de todo mundo. É a conta, é o saldo, é o extrato, é o limite. O que isso vai funcionar? É isso que eu acho que precisa também ser discutido para eu saber. Eu não vou compartilhar 100% das informações que eu tenho hoje no Brasil. Eu vou ter um set menor, mais reduzido, porque é o que conversa com o mercado lá fora. Legal. E vamos aproveitar para falar de Brasil aqui. Como é que você tem visto aí a nossa evolução, esse roadmap 2024, enfim... quando você olha para frente, quais são os temas que vem à sua cabeça? E aí tá valendo desde feature até governança, enfim, o que são os temas do momento aí, na sua visão? Para mim, acho que muito consenso até com o próprio mercado, 24 é o ano de performance, é o ano de fazer casos de uso e para mim é um ano de as empresas começarem a monetizar o Open Finance. A gente passou 2020, 21, 22, 23... foco muito regulatório, muito de você realmente aprender, adaptar, interoperar e tudo que for necessário para ser feito. 24 em diante tem que ser agora caso de uso, como que eu vou fazer para realmente mostrar que todo o investimento dos últimos 3 anos valeu a pena. E que eu tenho uma boa experiência, que eu tenho um bom serviço e que o mais importante eu tenho uso. Eu tenho os clientes renovando,
utilizando, né, o Open Finance como dia a dia e tendo, né, os seus benefícios, como você comentou agora aqui, dessa linha do tempo, fala assim, ó, você conseguiu economizar tanto, você conseguiu reduzir sua taxa e assim por diante. Acho que esse daqui é o primeiro, um dos passos, né? Mas o Open Finance ele ainda tem muito para evoluir, seja na parte de pagamento, iniciação de pagamentos, transferências inteligentes, o agendamento recorrente, o Pix automático, para colocar. Mas para mim tem um passo fundacional antes, que é fazer com que a experiência fique muito boa e fluida. Porque o pessoal, a partir do momento que entender que é muito mais fácil, ou que porque o usuário, no final das contas, ele testa uma vez, ele tem uma experiência ruim ou falha, ele abandona. Então, a partir do momento que você fala, nossa, isso daqui é bom, isso daqui é legal, aí vai começar a ficar realmente muito mais comum no dia a dia. E aí sim, para mim, eu acho que é partir para outros arranjos, não só o Pix, mas porque hoje no mercado você faz pagamentos, né, com cartão, você faz pagamentos com o boleto, então você tem que ter, você tem que deixar ele democrático, igual é o mercado. E o cliente escolhe. Porque o Open Finance sempre esse foi o mindset. Sim. O cliente escolhe com quem eu quero compartilhar o dado. O cliente tem que escolher como eu quero fazer o meu pagamento. Eu quero fazer uma vez, várias vezes, eu quero fazer com Pix, eu quero fazer com cartão, como que eu quero fazer? Isso a gente tem que, como ecossistema, fornecer. E a expectativa que a gente tem, né, de mercado para 24 é a estrutura definitiva. O que realmente vai ser ali a governança futura do Open Finance Brasil, para a gente não perder o ritmo. Então, já me falaram... Assim, eu não... Até onde... não é um tema que eu entrei profundamente, mas quando eu olho notícias e o que está rolando, eu vejo que isso é um tema relevante lá na Europa também, no Reino Unido, essa transição. Acho que não é transição simples, né? Como é que vai ser isso e tal. Aqui no Brasil, como é que a gente faz essa transição e mantém um ritmo? Porque, para mim, acho que a maior preocupação, sem saber de todos os detalhes da discussão, passando por uma estrutura definitiva, o que garante o ritmo dela, né? O ritmo de entrega, o ritmo de cobrança, etc. Porque eu fico com a impressão de que se a gente, de alguma forma, deixar por conta da iniciativa privada, apenas isso, vamos dizer assim, pode ser que a gente não ande na mesma velocidade que a gente andou até agora, sabe? Não sei se isso está em discussão ou não, se isso é de fato um risco relevante ou não, mas como é que você vê essa transição? Porque realmente não é simples. Lá fora eu estou vendo que, sei lá, já tem 1 ano e meio que eu vejo notícia falando sobre a mudança e parece que não chegaram à conclusão ainda. Não chegaram. É uma preocupação. Acho que tem preocupação dos dois lados, né? A carga dos GTs, ela é grande. Então, como que diminui essa carga para as empresas poderem focar o seu tempo muito mais, né, nos seus clientes e a gente manter uma estrutura que tenha o mesmo nível de criticidade, de detalhamento, profundidade nas propostas que surgem dentro dos GTs. Uhum. E junto com uma governança, né, que eu acho que é essa parceria que tem entre a indústria privada e o Banco Central para realmente mostrar, a gente quer, como indústria privada, assim evoluir, igual está se discutindo agora, né, para fase 2, notificações, webhook ali, por exemplo. Uhum. A gente quer evoluir, o Banco Central, né, vai junto, mas os dois entendendo que tem as suas dificuldades para a gente não parar. E tomar cuidado, para mim, acho que uma das preocupações que eu vejo no dia a dia é para não cair muito no micro. Eu quero só melhorar a API aqui porque tem uma descrição que não está legal. É importante? Mas a gente também tem que parar para pensar qual que vai ser o próximo game changer agora do Open Finance. É o transferências inteligentes agora? Legal. Em abril? Beleza. Depois é o Pix automático? Beleza. É notificação para melhorar a performance da fase 2? Eu conseguir melhorar a taxa de conversão de consentimento, né, pela IN 441? Legal. Passou esses daqui. Check em todos.
Qual que é o próximo grande ponto? É isso que a estrutura definitiva tem que estar sempre em mente. Essa estrutura ela vai ter um papel independente. Porque eu fico pensando o seguinte, eu montei essa estrutura. A ideia é que eu tenha pessoas que são da estrutura. Elas são independentes no mercado, certo? Sim, elas são próprias, né? Porque eu fico pensando o seguinte, você vai ter que tomar decisões que em alguns momentos vão ser... vamos dizer assim, ela vai contra, talvez, o interesse imediato de algum player, de alguma cadeira, de algum participante. É que aí, a estrutura, assim, as pessoas vão estar lá próprias. Mas a governança, ela ainda vai se manter. Com as cadeiras, como hoje ela é. E junto, né, com o Banco Central ali, também como uma entidade relevante. Então, as tomadas de decisões no final vai ter um conselho deliberativo, um conselho de administração. Isso vai continuar. E ali o pessoal vai estar muito mais no dia a dia fazendo com que todas essas decisões que saíram nas altas alçadas acontecerem. Justo. Porque minha preocupação é essa, assim, olha, beleza. Vamos imaginar um caso aqui, beleza, né? É só um exemplo, mas a gente chegou à conclusão de que achamos o caminho da jornada sem redirecionamento. É esse aqui que a gente tem que fazer. Sei lá, eventualmente vai ter uma cadeira que não vai querer, ou outra não. Então, meu receio é como é que eu tenho uma governança ali, eu tenho uma estrutura que ela possa tomar decisões que em alguns momentos desagradem também, porque o objetivo é levar a competição e melhores produtos para o consumidor final. Porque eu acho que se ficar muito pró-mercado também, corre o risco de, em alguns momentos, a gente andar mais devagar nessa direção, né? Exatamente. Mas aí eu tenho certeza, né, que o próprio Banco Central está estudando isso e por isso também ainda não divulgou como é que vai ser essa estrutura para colocar esses pontos na mesa. Né? Enquanto isso, eu não sei que dia que esse episódio vai ao ar, mas, cara, são paralisações atrás de paralisações no Banco Central, o tal do Brexit rolando, o pessoal agora está ameaçando largar os cargos. O que, cara, se você for olhar bem na verdade, se a gente não fizer um ajuste lá e etc., são pessoas que facilmente seriam muito melhor remuneradas na iniciativa privada, pelo tanto que eles dominam e conhecem. Então você fica numa situação ali muito ruim, vamos dizer assim. E a estrutura, como ela precisa ser em algum momento, acho que até para diminuir um pouco a carga do próprio Banco Central também, né? Óbvio, ele vai continuar ali, espero que ele continue tendo a voz final ou a voz mais relevante ali para bater o martelo quando a gente não chegar em consenso nenhum. Mas tem limite também, né? Não dá para colocar todo mundo do Banco Central em posição de uma iniciativa. A gente está falando de várias outras que estão acontecendo. Exato. Enfim, como é que isso vai funcionar? Eu fico curioso, cara. Realmente não é uma tarefa... Não é uma missão fácil de ter para resolver, não. Cara. Não é uma missão fácil. E torcer para que deu tudo certo, né? Exatamente. Quando sair esse episódio, torcer para que já tenha ali dado alguma continuidade e endereçamento nesse ponto. Porque, querendo ou não, foi isso que colocou o Brasil como um dos principais mercados globais para ser olhado e continuar fortalecendo a inovação, né? Porque é bom para todo mundo. Acho que não é só para os clientes, mas as empresas também sempre inovando, sempre trazendo novos benefícios para evoluir toda a maturidade do mercado. Né? Você falou de alguns pontos assim, e aí mais aberto, talvez não preso ao roadmap, mais uma visão de longo prazo. O que você acha que a gente poderia fazer assim para evoluir o Open Finance exponencialmente, assim? E aí, beleza, não precisa ter uma API pronta já, a gente não precisa saber como fazer, mas olhando assim do ponto de vista de estrutura, de experiência ou do que está no mercado, o que você acha que poderia ser feito para, de repente, sei lá, crescer muito pagamentos ou ser muito mais relevante em dados ou enfim, o que você imagina assim? O que eu imagino é que
talvez a resposta é fácil, a execução não tanto. Mas como que eu deixo mais simples para o cliente que não está no dia a dia entender como que eu faço ser mais simples eu compartilhar o dado e ver o benefício rápido? Eu quero e preciso, por exemplo, de um financiamento. Eu vou ter que ter toda uma jornada para conseguir entender que eu quero reduzir minha taxa e assim por diante. Aí eu vou lá, compartilho o dado, compartilho a informação, depois vem. Mas como que eu consigo, talvez, ter um botão falando assim, quero um financiamento. Quer compartilhar seus dados? Sim. Tá aqui. Ok, sim. Veio aqui, pronto, já reduziu. Como que a gente consegue ter um nível de, acho que, experiência e automação que seja muito mais simples? Você lembra que no começo, não sei se você ouvia muito esse exemplo, nos cases, lá no comecinho, o que vai ser Open Finance, o que dá para fazer? A gente falava muito de abertura de conta com um clique. Sim. Meio que se perdeu isso, enfim, foi ganhado pelo dia a dia, pelo monte de coisa, mas é um caminho sensacional, se parar pra pensar. De que entregar essa experiência, falar, pô, ganhamos, cara. Como ecossistema. Imagina, cara, uma pessoa conseguir trazer todo um background de identidade dela ali, um KYC, a ponto de você abrir uma outra conta, como se fosse aquele login com Gmail, sabe? Isso aí ia ser... É um login com Open Finance. Cara, isso é uma maluquice, cara. Ver isso rolando assim, com aquele nível de experiência, né? Porque hoje é até meio... parece mágica, cara, quando eu, por exemplo, eu compro um iPhone novo, e aí ele vai ele vai se atualizar com as informações do antigo. Você fala, caraca, puxou tudo. Os aplicativos, o meu histórico, não sei o que. É o mesmo, só muda do device. Quando você loga um perfil no Chrome, já vem todas as abas, já vem não sei o que. A gente tá levando esse nível de experiência para dentro da vida financeira, né? É lógico que leva tempo, você precisa aprender, precisa entender como é que funciona. Mas se você chega nesse patamar e consegue colocar de uma forma muito mais simples, aí sim. E aí a gente vai ter que medir o sucesso de forma diferente. Hoje a gente olha assim, quantos consentimentos ativos eu tenho? Tenho lá 40 milhões. Mas eu fazer o login com o Open Finance, talvez eu compartilhei os dados por uma vez só. E conseguir ter tudo depois, eu vou continuar na minha vida. Sim. Mas isso daqui é muito relevante também. E não necessariamente eu preciso ter por muito tempo os dados. Eu compartilhei os meus dados para ter uma oferta boa do cartão. Uma finalidade agora específica. Pronto. Então tem que ter a visão dos casos de uso que são para longo prazo, mas também existe imediatismo. E aí sim eu consegui monitorar falando assim, não é só quanto mais consentimento melhor, mas é quanto mais casos de uso melhor. Quanto mais benefício que eu consigo fazer e talvez no dia a dia, porque o que muito que a gente fala é o Open Finance, ele está distribuído em todas as áreas. Ele é uma mudança de mindset para toda a corporação. E quanto que o Open Finance representa dentro dessas áreas, seja cartões, seja crédito, seja conta corrente, seja abertura de contas. Hoje ele representa 1%. Dos novos cartões que saem, representa 1%. No futuro, representa 50%. Consigo abrir as minhas contas. Muitos começam com login próprio, mas 80% vai com Open Finance. É isso que eu acho que a gente tem que medir como o sucesso do Open Finance também. Não só, quantos consentimentos eu tive. Você acha que a gente gastou muito dinheiro para fazer o nosso Open Finance? Ou até olhando o benchmark em outros países? Porque que saiu que só na Febraban acho que foi 2 bilhões, né? A Febraban publicou isso. Sim. Aí se for fazer uma regra de 3 aí pro resto da galera, não sei onde vai parar essa conta, não. Mas você tem uma dimensão de quanto outros países gastaram? Você acha que... Porque, cara, é muita gente mesmo, cara. É muita gente envolvida. E eu não sei nem se essa conta da Febraban leva em consideração todas as pessoas internamente das áreas que estão envolvidas ali, sabe? Não, realmente essa conta assusta, né? Relevante. O que a gente tem de benchmark aqui no Reino Unido, a estrutura central gastou 3 vezes mais. Caraca. Tá. Porque a nossa estrutura central deveria ser aquele número que a Chicago publica. Isso, que dá mais ou menos 10, 11 milhões de dólares por ano, 60 milhões de reais. Né?
E o Reino Unido gastou mais, muito mais que isso. 3 vezes mais. É o benchmark que a gente tem. Mas 3 vezes mais contando que a Libra também... Mas eu acho que, sim, contando com a Libra, a gente converte para dólar, né? Coloca tudo, gastou mais. E dos bancos a gente tinha visto um reporte que era na casa dos bilhões, eles nunca abriram. Mas que era na casa também dos bilhões. Então, acho que a gente não gastou, comparado, né, com o Reino Unido, a gente está mais eficiente. Pelo menos na estrutura, até porque... quando eu conversava, né, muito com o mercado, eu falava assim, a gente errou bastante lá no começo em 2017. Porque não sabia como fazer, né? E foi aprendendo. E a expectativa é que o Brasil seja mais eficiente e os outros mercados também sejam mais eficientes. Mas, e aí é o que eu falei, como que a gente consegue agora fazer com que a parte operacional ela seja mais simples? Eu não tenha para fazer... A gente tinha lá 12 participantes, né? 20 hoje, acho que são 25 participantes na fase 2. Eu tenho que conseguir fazer um onboarding com um e conseguir receber e fazer o compartilhamento de dados, seja transmissor, receptor, a instituição, com os 24 num clique. Ou numa forma muito simples. Sim. Em sessão de pagamento, são 180 detentores de conta. Hoje a gente vai olhar nos principais iniciadores, é muito difícil você ver os 180. Então, essa interoperabilidade ela tem que estar muito mais fácil para você fazer com que seja bem escalável e use o tempo dessas pessoas, esses 2 bilhões de reais, para pensar nesses casos de uso. E como que você coloca ele diluído, o Open Finance diluído em todos os outros produtos que já existem. Boa. A gente está chegando ao final aqui, Pandu, e primeiro eu queria te agradecer pelo tempo. Super obrigado aqui pela participação. E eu queria deixar aberto para você deixar uma mensagem final, até para quem está ouvindo a gente, saber, cara, quem pode procurar Accenture, em que momento, enfim, ficou à vontade aí para deixar esse recado final para nossa audiência. Não, primeiro eu que queria agradecer, Gabriel, pela presença. Sou um fã, assisto, né, ouço, né, os podcasts, a newsletter. Então, para mim é uma honra estar aqui. Né? Fico muito feliz. Cara, valeu. Então, acho que daqui é uma imensa alegria estar aqui com você. E aqui eu acho que para todo mundo, né, pessoal, não só pela Accenture, mas eu como Pandura aqui adoro conversar, então quem quiser também discutir, entender alguma coisa, estou à disposição. Mas no final das contas, a gente está sempre ali com os clientes que querem buscar inovações, saber o que está acontecendo lá fora do mercado, o que está acontecendo aqui dentro e poder ajudar, acho que todo mundo, seja do mercado financeiro, sejam de outras indústrias também, que queiram, né, agora com Embedded Finance, com outras partes usando o base e entrando nesse mercado, também a gente está à disposição, mas o que eu mais gosto mesmo é bater esse papo e conversar para sempre ajudar os clientes, que a gente sempre tem boas histórias. Cara, e ajuda mesmo. Eu mandei mensagem lá falando, pô, Pandu, eu vou ter esse papo aqui com o João do Banco Central, cara, o que eu pergunto e tal. Então, tá aí a prova viva aí, realmente, cara, super parceiro. E queria agradecer vocês aí que acompanharam mais esse episódio, tenho certeza que vocês gostaram bastante. Não deixe de compartilhar no Teams, se for empresona grandona, Slack também tem empresa grandona, ou no WhatsApp, enfim, manda pra galera do seu time, tenho certeza que eles também vão curtir. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, valeu!